Numa cidade histórica, rica em história e significado espiritual, Jerusalém, o centro espiritual de 3 grandes religiões, aqui Jesus passou por uma série de acontecimentos que definiriam sua missão e seu legado. A cidade ficou marcada para sempre por sua jornada. Neste vídeo iremos explorar os principais momentos de quando Jesus percorreu as ruas de Jerusalém. Ele passou por testes e provações, mas permaneceu firme em sua fé e sua missão. Os episódios que vamos explorar incluem a expulsão dos mercadores do templo, a entrega de Jesus pelo seu apóstolo Judas e sua passagem pela Via Dolorosa. O clima estava tenso em Jerusalém naquele dia, com as ruas cheias de multidões ansiosas. De repente, um jovem mestre em cima de um jumento fazia sua entrada triunfal na cidade. Os espectadores começaram a gritar. A multidão se aglomerou em torno do jovem judeu. Aquela entrada em Jerusalém foi triunfal por alguns motivos. Primeiro, Jesus estava entrando na cidade como um rei, o que surpreendeu e impressionou a multidão. Segundo, os judeus esperavam pelo Messias prometido, um líder religioso que iria resgatar e libertar o povo. Então, o povo viu em Jesus uma esperança de redenção, e isso levou-os a acolhê-lo com tamanho entusiasmo. Na visão do povo, Jesus parecia ser esse líder prometido e sua entrada na cidade foi como a chegada do rei. O povo judeu reconheceu Jesus como o Messias que esperavam, o que o transformou em um líder. Mas, infelizmente, essa aceitação inicial se transformou em desprezo e rejeição depois de Jesus ser preso e crucificado pelos romanos. Ainda assim, sua morte e ressurreição confirmaram para seus seguidores que ele era mesmo o Messias prometido. Quando Jesus chegou no templo, ele encontrou pessoas comprando e vendendo animais de sacrifício, trocando moeda e fazendo negócios. Isso estava corrompendo o significado do templo como um lugar de adoração a Deus. Jesus ficou furioso com isso e começou a derrubar os bancos e os barris dos vendedores. Ele também pregou contra a hipocrisia dos líderes religiosos, que tinham deixado isso acontecer. Este ato mostra a indignação de Jesus com a comercialização da fé e o compromisso com a pureza e a integridade espiritual. A expulsão dos vendedores do templo é um momento crucial na vida de Jesus. Através desse ato, ele afirmou que a casa de Deus deveria ser um lugar sagrado e reverenciado, e não um local para práticas comerciais. Além disso, Jesus queria deixar claro que a religião deve ser algo profundo e significativo. Ele queria mostrar que a fé não deve ser limitada a meros rituais ou tradições, mas deve ser vivenciada com fervor e entrega. Além de demonstrar a indignação de Jesus com o comércio do templo, a passagem também serve como um símbolo de sua missão de restaurar a pureza e a integridade do cristianismo. A passagem serviu como um catalisador para o início da reforma e da renovada devoção que Jesus promoveu. Este momento ficou marcado na história como uma das instâncias em que Jesus desafiou os valores estabelecidos e tomou uma posição contra a corrupção religiosa. A Última Ceia é uma passagem poderosa e emocionalmente carregada. Ela conta como Jesus, consciente de que sua hora havia chegado, reuniu seus apóstolos para um banquete no jardim de Getsemane, em Jerusalém. Nessa ocasião, Jesus ameaçou que um deles o iria trair. O talher de Jesus caiu sobre Judas, que havia acertado traí-lo com os chefes religiosos e os soldados romanos. A Última Ceia foi uma passagem crucial em vários aspectos. Ela foi o ponto de partida para os eventos que levariam à eclosão do cristianismo e o nascimento de uma nova religião que mudaria o mundo. Além disso, a Última Ceia reflete a importância de Jerusalém para o cristianismo, como local onde Jesus realizou muitas das suas ações mais significativas. Todas essas coisas juntas fizeram da Última Ceia um momento-chave da história cristã. A Última Ceia é uma das passagens mais importantes e emblemáticas do cristianismo. Ela representa a amizade e a lealdade dos discípulos de Jesus, mesmo diante da traição de Judas. A cena em que Jesus lava os pés dos discípulos reflete sua humildade e seu amor incondicional pelos que o acompanharam. A importância de Jerusalém na história cristã é inegável, pois é o lugar onde Jesus realizou atos que mudaram para sempre o curso da história. A traição de Judas é talvez uma das passagens mais intensas da Bíblia. Judas foi um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, mas ele entrou em um acordo com os chefes sacerdotais para receber 30 moedas de prata em troca de indicar aonde Jesus estava. Isso culminou na prisão de Jesus, sua tortura e sua crucificação. Depois da prisão,
Jesus foi levado a Pilatos, que era o governador romano de Judeia. Pilatos foi pressionado pelos chefes sacerdotais para condenar Jesus, e após uma série de interrogatórios e tortura, Jesus foi condenado à morte na cruz. Os discípulos, chocados e devastados, foram escondidos, enquanto a multidão, que antes o aclamava, gritava por sua morte. A traição de Judas, portanto, levou à morte de Jesus e serviu de catalisador para as principais crenças do cristianismo. O julgamento e condenação de Jesus foi um processo confuso e marcado por injustiça. O sumo sacerdote e Pilatos colocaram Jesus sob uma espécie de tribunal improvisado, onde ele foi acusado de blasfêmia, subversão e desafiar a autoridade do Império Romano. Pilatos, sabendo que Jesus era inofensivo, fez uma tentativa para libertá-lo, mas a multidão que estava gritando "crucifica-o" convenceu-o a ceder à pressão e condenar Jesus à morte. Todos esses acontecimentos ocorreram em Jerusalém, que era o centro político e religioso da época. A cidade estava cheia de gente durante a Páscoa, uma festa judaica muito importante que comemora a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Era uma época de tensão e expectativa, o que contribuiu para o clima do julgamento de Jesus. A cidade estava dividida, com alguns apoiando Jesus e outros clamando pela sua condenação. Via Dolorosa significa literalmente caminho do sobrevivente. É a rota alegada que Jesus percorreu até o Calvário. Ela é considerada uma das estações mais sagradas do cristianismo. A rota é marcada por 14 estações, onde diferentes eventos da jornada de Jesus são lembrados e rezados. Os peregrinos que fazem a rota oram, rezam e meditam em cada estação, lembrando as dificuldades e sacrifícios que Jesus enfrentou. A Via Crucis foi uma caminhada dolorosa e emotiva. Jesus estava desgastado, fraco e ferido após o suplício que sofreu, e mesmo assim, ele teve que carregar a cruz sobre as suas feridas sangrentas. O caminho até o Calvário era longo e difícil, embora Jesus mantivesse sua cabeça erguida. O Calvário era um local elevado e rochoso, com várias rochas em torno. Ele era uma área de execução pública frequentada e conhecida por ter sido o local onde Jesus e outros foram crucificados. Antes de ser pregado na cruz, Jesus foi obrigado a carregar a própria cruz, o que era uma forma de humilhação e de demonstrar para a multidão que ele era culpado de um crime. A crucificação de Jesus ocorreu na cidade de Jerusalém, que na época era o epicentro do Império Romano e um dos lugares mais importantes da religião judaica. A crucificação de Jesus foi um evento de grande significado para os cristãos, pois representou a maior demonstração de amor de Jesus por seus seguidores, e tem continuado a ser um evento marcante para os cristãos até hoje. O enterro de Jesus ocorreu em Jerusalém. Depois da crucificação, seus amigos e seguidores colocaram seu corpo em um sepulcro apressadamente, já que a lei judaica determinava que os cadáveres fossem enterrados antes do atardecer. O sepulcro em que o corpo de Jesus foi colocado era pertencente a José de Arimateia, um rico homem de Jerusalém. José era um seguidor secreto de Jesus e ofereceu o sepulcro para honrar o líder religioso. O sepulcro de Jesus ficou sob vigília de soldados romanos, para impedir que seu corpo fosse roubado ou profanado. No entanto, no terceiro dia após sua morte, segundo os relatos bíblicos, Jesus ressuscitou. Essa crença é considerada central para o cristianismo, pois fortalece a ideia de que Jesus era um ser divino e que seu sacrifício serviu para alcançar a redenção de todos. Essa ressurreição também abriu as portas para o nascimento da Igreja Cristã e seu crescimento em uma das maiores religiões do mundo. A ressurreição é um evento fundamental na fé cristã, e sim, também aconteceu em Jerusalém, onde Jesus havia sido enterrado. Segundo o Evangelho de Mateus, a tumba de Jesus foi aberta, e não havia nenhum corpo dentro. Isso causou uma grande comoção e emoção entre os seguidores de Jesus. Jerusalém é considerada a cidade sagrada não apenas para o cristianismo, mas também para o judaísmo e o islamismo. A cidade é associada a vários acontecimentos bíblicos, incluindo o local onde José foi vendido como escravo e onde Davi derrotou Golias. Além disso, é o local onde Jesus morreu e ressuscitou, o que torna a cidade ainda mais importante para os cristãos. É considerada o local onde as pessoas podem encontrar a salvação e a presença de Deus. O papel de Jerusalém na vida e no legado de Jesus é inegável. Não só foi o cenário de alguns dos momentos mais importantes da vida de Jesus, como a última ceia, a passagem em Jerusalém,
a crucificação e a ressurreição, como também foi o lugar onde ele ensinou aos seus discípulos, concedeu milagres e reinou. É considerada o centro da fé cristã e uma cidade de profunda importância espiritual para bilhões de pessoas em todo o mundo.